Os votos que fizemos no grande dia do nosso casamento já previam as crises. Nós é que esquecemos disso. E quando lembramos desse dia, lembramos do que deu errado no buffet, lembramos daquele momento maravilhoso também, do que deu certo, mas esquecemos muitas vezes dos votos que fizemos. E hoje, no Café com o Meu Marido, nós vamos falar sobre a importância de relembrarmos sempre os votos e sempre nos fazer uma pergunta: será que estamos sendo fiéis aos votos que fizemos um ao outro? É verdade, a gente já, nos votos do casamento, no dia que nós fizemos os votos ali, perante o juiz, perante o pastor que celebrou o nosso casamento, ou você que está assistindo que às vezes casou numa igreja que foi um padre que celebrou o seu casamento, no momento dos votos ali, já estavam previstos os dias difíceis. Os votos já estavam mostrando, já estavam prevendo que teria, infelizmente, tristeza, pobreza e doença. A verdade é que muitos casais falam isso de maneira protocolar na cerimônia, mas não se atentam para a veracidade da frase. Sim. E não se atentam para a importância dela. Porque São tantas emoções nesse dia, né? Sim. Que acredito que muitos não levam em consideração. Exatamente. E aí quando você pensa, realmente, os dias tristes vêm, realmente, a pobreza vem os momentos, É triste. os momentos de escassez. Na pobreza é a tristeza e a pobreza junto, né? Geralmente os dois vêm juntos. E também tem os dias das doenças também. E aí o voto que nós fizemos no dia foi que nós estaríamos presentes juntos em todos esses dias. Sim. Eu acredito que o maior problema da nossa geração seja esse. As pessoas entram no casamento esperando viver apenas uma parte dos votos. E como qualquer ser humano, nós nunca queremos viver as coisas ruins. Então nós vivemos ali, fazemos os votos, mas esperamos só que tenhamos dias felizes, dias que tenhamos fartura, dinheiro e dias que não tenha doença. Gostaríamos que fosse assim? Como gostaríamos? Mas infelizmente no mundo no qual nós vivemos, essa não é a realidade. Exatamente. Muitos de nós não nos atentamos justamente para esses detalhes. Aí a pergunta que fica é, nós falamos ali na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, né, na alegria e na tristeza, mas será que estamos dispostos a permanecer nos dias ruins? E vamos focar nesse momento em um dos primeiros votos que nós fizemos. Prometo, era desse jeito, né? Amar-te, respeitar-te, Na alegria, na alegria e na tristeza. Vamos ficar aqui. Nos primeiros anos, nos primeiros dias, pós-casamento, pós-lua de mel, pra quem iniciou ali, né, a gente lembra, tudo é novo, a casa é nova, aqueles presentes que a gente ganha, é uma alegria, né? Uma alegria que todo casal ele sente, o tempo vai passando, os anos vão passando, e acontecem circunstâncias, situações que podem nos causar tristeza. E quando a gente fala de tristeza, né, depois nós vamos falar da pobreza e da doença, e não tem como você ficar feliz no tempo da pobreza e no tempo da doença. Então acredito que a tristeza, ela afeta todas as outras partes do voto. Mas a tristeza pode vir também por meio de uma frustração, a tristeza pode vir por meio de um luto, de um ente querido, e a gente entende, por exemplo, nós nos casamos, mas a gente se casa com a família do outro. Então, às vezes, você que está em glória a Deus, Mateus tem os sogros dele e eu também tenho os meus, mas talvez você está aí, seu marido passou por um luto, a mãe faleceu, ou alguém da família de vocês, um irmão, um ente querido faleceu, então vem este momento da tristeza. E aí nós precisamos nos lembrar do voto que nós fizemos, eu prometo estar com você na alegria e na tristeza. E aí quando alguém morre ali, alguém falece da nossa família, um dos cônjuges pode esquecer do voto que fez e ser insensível. Não se importar. Por quê? Porque chegou o momento da tristeza. Exatamente. E casamento não é permanecer quando as coisas estão boas, porque aí é muito fácil. Mas é permanecer justamente nesses momentos em que o cônjuge já perdeu as forças. Ou justamente não permanecer no momento em que a tristeza ela realmente toma conta. E eu acredito que é exatamente nos momentos difíceis que a gente conhece o coração do outro. Porque ali ele vai mostrar de fato quem ele é. É ali que você vai conhecer a sua esposa verdadeiramente e o seu marido. Será que no tempo da tristeza tem fidelidade? Será que no tempo da tristeza tem permanência? Você que está aí nos ouvindo. Não sei se você já passou. Se você não passou, não estou dizendo, profetizando algo ruim. Mas infelizmente nós iremos passar. Quem nunca passou pelo momento da tristeza vai passar, porque são as circunstâncias dessa vida. Na verdade, quem profetizou isso foi o padre, o pastor, o juiz que fez. Exatamente. Eles já tinham previsto
Isso. Eles não, né? São as realidades da vida. Igual, a tristeza aqui, quando não tem café. Rodrigues fica triste quando não tem café. tristeza quando não tem E seria muito bom se a tristeza fosse só pelo motivo do café. Mas e quando não tem café e todas as outras latas da casa estão vazias? É mais triste ainda. É aí que a gente chega na pobreza. Você prometeu estar na alegria. Por que a gente vai focar só nas coisas ruins aqui? Porque viver na alegria é muito maravilhoso. E viver na fartura também é muito maravilhoso. Mas chega o dia da pobreza aí que você vê, não tenho pó pra fazer o café. Faltou o arroz, o leite das crianças, a fralda. Você está endividado. Quando pensa que não, agora é desempregado. Como que fica o casamento? Diante da pobreza. Diante da escassez. Você não disse pra mim que ia ficar comigo só se eu estivesse prosperando, né? Ou não? Só se eu estivesse proporcionando conforto pra você, pro nosso filho. Então, justamente, né? Na riqueza e na pobreza, ali já estavam contemplados os dias difíceis. Já pensando justamente nessa questão do desemprego. No momento em que faltar o alimento ali. Será se o casal tá disposto a permanecer junto? E muitas vezes a gente foca em outros casais, no que outros casais estão vivendo, até mesmo na internet, mas isso é só um recorte, gente. Ninguém sabe intimamente da vida de ninguém. Então, nesse tempo, você precisa se voltar para dentro do seu lar. Porque crises, todo mundo passa por crise. O que diferencia é como nós nos posicionamos no dia da crise. E uma coisa que nós precisamos aprender ao nos lembrarmos do voto quando tratamos a pobreza. O nosso casamento nunca pode depender do saldo da conta bancária. Porque um dia pode ter milhões. E no outro dia pode ter centavos. Misericórdia. E quem nós seremos no dia dos milhões? E quem seremos no dia dos centavos? E é exatamente aqui, é neste lugar de tristeza e de pobreza que a gente vê o coração do outro. E infelizmente, no momento de tristeza e de pobreza, que a maioria das vezes acontece a doença também. O problema é quando vem tudo junto, né? Porque pode acontecer de vir tudo junto. Como aconteceu com Jó, né? Como aconteceu com Jó. Como aconteceu com Jó. E naquele momento da vida de Jó, a mulher dele demonstrou o coração dela. É claro que era válido aquela mulher estar triste, a história foca muito só em Jó, né? Mas era muito válido. Ela também perdeu os filhos. Ela também perdeu a riqueza, porque a riqueza não era só de Jó, era dela também. Os dois casaram, então tudo que era de Jó era dela. Então aquela mulher estava triste. E é muito comum que a gente, na nossa tristeza, professe palavras que nós não deveríamos professar. O que a mulher de Jó vai dizer? Ei, amaldiçoa esse Deus e morre. Só que, não sei se naquela época tinha votos, né? Aqui a gente entende. Eu prometo ficar na riqueza e na pobreza. Jó tinha riqueza e agora estava na pobreza. Prometo ficar na saúde e na doença. Teve saúde, mas em um exato momento da vida dele, ele está passando por um momento difícil no seu corpo físico. E na alegria e na tristeza. Jó, ele teve esse momento de tristeza e ali a mulher dele revelou o coração dela. Então, talvez você percebeu. E agora, depois da circunstância, você conheceu o coração do seu marido. E você, marido, conheceu o coração da sua esposa. E é nesse lugar que nós não deveríamos nos voltar como julgamento. Mas como lugar de ser pastores do coração um do outro. Porque a função do pastor é aquele que cuida, não é? Aquele que protege. Então, depois do coração de um dos cônjuges ter sido revelado no tempo da crise, do tempo desafiador, agora nós vamos cuidar. Pastorear o coração um do outro. Para ser lapidado, porque acredito também que Deus, ele nos prova. Nesse momento, que é o que ele permitiu que Jó acontecesse com Jó. Deus provou o coração de Jó. E no final ele foi aprovado. Mas e eu e você? Nós temos sido aprovados ou reprovados? E é justamente no momento da doença que o amor, acho que ele é mais provado aí, né? Quando o cônjuge se torna inválido por algum motivo, por uma doença, por um acidente que seja. Muitas pessoas veem nisso o motivo para o abandono do casamento, infelizmente. Sim. Porque é na doença que o amor ele deixa de ser apenas uma convivência e se torna um cuidado. O cuidado. E aí, de novo, eu estive esses dias ministrando um culto de mulheres e a irmã que estava lá, ela contou um pouco das dores dela, das lutas que ela tem passado. Ela perdeu um filho e agora o marido se encontra doente com câncer. E naquele momento ali, nós oramos junto com ela, nós nos compadecemos da dor dela, mas, de fato, agora ela está vivendo o que um dia ela disse naquele voto. Eu estarei com você. E eu estava me lembrando que quando nós fomos fazer um curso de noivos antes de casarmos, a professora, ela pediu para que a gente imaginasse algo que pudesse acontecer. Claro que ela não queria que acontecesse com a gente, mas pode acontecer em qualquer família. Ela falou comigo, imagina se você casa e vive naquele momento de alegria, seu marido sofre um acidente e nesse acidente ele fica tetraplégico. Você fica ou você sai? Quem pensa nisso? Quem pensa nisso? Você casa com uma pessoa saudável, que poderia gerar filhos, vocês vivem um momento de alegria, mas chega um dia que
tudo isso acaba. Por causa de um acidente ou por causa de uma doença que chegou e agora quem gerava não podia gerar mais. Você que tem o sonho de ter filho não vai poder ter mais porque o seu marido não pode te dar um filho, ou vice-versa. Aquela pessoa perde o comando do corpo. Já não controla mais, já não se governa mais. Quem nós somos nesse dia? Gente, eu não consigo nem imaginar um momento desse. Claro, a gente não vive pensando que amanhã eu vou pegar um diagnóstico e estou com câncer. A gente não vive pensando, vamos preparar porque amanhã vai acontecer um acidente. Não, a gente não vive. Mas é por isso que o casamento, ele não é para meninos, ele não é para pessoas imaturas, porque pessoas imaturas, elas fogem no dia da crise. Sabe, nós estamos falando aqui, mas a gente tem que ter medo até de nós dois mesmos. Qual será o nosso comportamento o dia que a doença chegar? Quem somos nós? Nós que somos cristãos, não é pelo fato de carregarmos um nome tão poderoso que Deus nos isenta de dias difíceis. A gente passa pelo desemprego, porque chega essa notícia. E como que nós nos comportamos? No dia que a sua confiança estava naquele salário, a sua confiança estava naquele dinheiro, e agora você não tem aquele dinheiro, você não tem aquele salário, e agora? E aí a gente citou Jó. Eu lembro que Jó, ele vai dizer, olha, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem se frustrar. Eu não sei se chegou um diagnóstico na sua casa e você e o seu marido, vice-versa, estão passando por esse momento difícil. Não sei se chegou o dia da tristeza, o dia da pobreza, mas de uma coisa você precisa crer. Os planos de Deus não podem se frustrar. E nele nós precisamos permanecer firmes e fiéis, porque quem é fiel a Deus aprende a ser fiel ao seu cônjuge. E permanecer. E lembrarmos que no dia que eu disse pra você, eu prometo ser fiel, eu não prometi só pra você. Eu prometi a Deus. Deus é testemunha dos nossos votos naquele grande dia. Ele foi, né? Ele foi testemunha dos nossos votos. Então, quando eu falho com você, ou você comigo, nós falhamos para com Deus. O quanto você tem falhado? Com o seu parceiro e até mesmo para com Deus. Pense nisso. Hoje nós entendemos aqui que os votos, eles foram feitos justamente para esses dias em que amar, né, seria mais difícil. Eu sinto no meu coração, eu não sei quantas pessoas verão esse vídeo, mas eu quero orar por você e pela sua casa. Porque eu creio que no momento que nós passarmos pela doença, pela tristeza e pela escassez, o único que pode nos manter firmes e fazer com que a gente mantenha a nossa fidelidade um ao outro é Cristo. Se nós não nos tornarmos parecidos com Cristo, certamente nós falharemos um com o outro e seremos infiéis e esqueceremos. Quantas pessoas já esqueceram os votos que fizeram? Então eu quero orar por você, pelo seu casamento, pela sua casa, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, nós te louvamos. Ó Deus, esse não é um momento simplesmente pra gente tomar um café, mostrar uma mesa posta, não. Este nunca foi o intuito. Ó Deus, ao gravarmos isso, pelo menos nunca foi o intuito do meu coração. Eu quero neste momento, Deus, pedir ao Senhor que cada família, cada mulher, cada homem que está escutando, Deus, este momento que nós estamos aqui, Pai, que o Senhor alcance o coração desta mulher. Que o Senhor alcance o casamento, Senhor, deles. Ó Deus, eu não sei se chegou a doença, a escassez, eu não sei se chegou a tristeza, Pai. E é real que se nós estamos neste mundo, todos nós iremos passar por essas circunstâncias. Quer sejamos, ó Deus, ricos ou pobres, brancos ou negros, todos nós iremos passar. A diferença, Senhor, ó Deus, do casal que passa pela circunstância, Senhor, está naquele que serve ao Senhor e daquele que não serve ao Senhor. Porque médicos podem dar diagnósticos, mas neles não tem o poder para curar. O poder da cura está no Senhor. Eu acredito que o Senhor ainda pode curar. Eu não sei se essa família recebeu um diagnóstico, mas nós oramos por cura, Senhor. Cura completa do corpo físico, mas também cura espiritual, cura da mente, para que esse casal viva o melhor do Senhor. Ó Deus, se há alguém que está nos escutando, que está passando por um momento de desemprego, de escassez, a Tua palavra nos prova que o Senhor é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Então, Senhor, abra portas para este casal, para essa família, Senhor. Ó Deus, eu oro por abundância vinda do Senhor sobre os celeiros dos Teus filhos, sobre essa casa, essa família. Se, ó Deus, estão passando por um momento de tristeza, o Senhor é a nossa alegria, e aonde o Senhor está, nós podemos até passar por dias tristes, mas se estivermos no Senhor, nós podemos nos alegrar, porque a presença do Senhor é a certeza de que o amanhã será melhor. Então que o Senhor abençoe cada casa, Senhor, que está nos vendo, e que eles recebam as bênçãos do Senhor que enriquecem e não acrescentam dores, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe com toda sorte e bênção, e nós te esperamos para o próximo Café com Meu Marido.